Paz e bem a você que se junta a nós nesse fim de tarde para podermos nos debruçar sobre o Evangelho de Jesus. Nesse final de semana, a igreja celebra o 14º domingo do tempo comum. Na semana passada nós teríamos terminado o capítulo 10 de Mateus, porque seria o 13º domingo do tempo comum. Nós lemos uma parte do discurso de Jesus no domingo anterior, no domingo retrasado. A conclusão dele seria no domingo passado, não foi porque deu lugar à festa de São Pedro e São Paulo, e nós pulamos para Mateus 16. Hoje, no 14º domingo do tempo comum, então nós voltamos atrás, lá onde nós teríamos parado. E hoje nós lemos um trecho do capítulo 11 de Mateus. Quem está acompanhando conosco há mais tempo se lembra que lá atrás, nos 4 domingos, eu dizia a vocês que o Evangelho de Mateus está dividido em 5 livros. Assim como a Torá antiga, como a escritura dos antigos judeus, foi escrita em 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os chamados livros de Moisés, que integram aquilo que eles chamam de Torá, ou de lei, ou de caminho, que é o livro fundamental da aliança, o testamento da aliança que Deus fez com o seu povo. Assim também, Mateus escreve o seu Evangelho em 5 livros, para que aqueles que são o novo povo de Deus possam também se debruçar sobre 5 livros e encontrar ali uma espécie de testamento da nova aliança. Cada livro de Mateus, cada um dos 5, tem uma parte narrativa e um discurso de Jesus. A parte narrativa e o discurso dentro do mesmo livro têm uma relação entre si, de tal maneira que aquilo que Jesus faz na parte narrativa, ele explica no discurso. E aquilo que ele diz no discurso, ele já demonstrou na parte narrativa. Então ele é um Messias perfeito e completo. Ele é um Messias de obras e de palavras. É isso que Mateus quer nos dizer. Ele diz, promete e faz. Ele cumpre aquilo que Deus prometeu pela palavra dos antigos e pela palavra dele. Nós estávamos lendo até semana retrasada, antes da festa de São Pedro e São Paulo, a segunda parte, o segundo livrinho de Mateus. O primeiro era aquele do Sermão do Monte, depois vinha o Sermão do Envio dos Discípulos, quando Jesus, depois de mostrar aos discípulos quem ele é e em que consiste a sua ação e a sua pregação, ele também envia os seus discípulos com instruções que nós líamos aqui. Hoje nós já estamos na terceira parte. A terceira parte ela vai culminar com o discurso do reino, ou o discurso das parábolas. E faz certo sentido. Jesus envia os discípulos, eles vão, quando eles voltam contando aquilo que viram e que fizeram, e isso que eles viram, isso é o reino. E é por isso que Jesus agora vai com eles fazer experiências do reino e depois vai fazer um grande discurso com as parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a, se bem que em Mateus é o reino dos céus, O reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus se parece com, e assim vai. Então, o que nós vamos ler hoje no capítulo 11 tem a ver com o discurso do reino, mas é uma experiência do reino que Jesus faz com seus discípulos. É importante que a gente saiba que o capítulo 11, hoje nós vamos ler a partir do versículo 25. O capítulo 11, ele começa com a pergunta que João Batista manda fazer a Jesus. João Batista está preso e envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus sobre se ele é realmente aquele que há de vir, entenda-se o Messias, ou se ele é outro e que nós devemos esperar então um outro Messias. A resposta de Jesus é bastante significativa porque ele diz: vai dizer a João isso que vocês estão vendo. Diga a ele que os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Veja que são todos sinais do reino, são todos sinais messiânicos do reino. É sinal de que ele é realmente quem se espera que ele seja. E que onde ele chega não há lugar mais para a escuridão e para a cegueira, mas somente para a luz. Não há lugar para o desânimo e para aqueles que estão caídos no caminho, mas há lugar para que eles se levantem e possam prosseguir no seu caminho com passos fortes. Não há lugar para a surdez da palavra, mas apenas para ouvidos abertos, para poder ouvir, compreender e fazer dela a sua vida, e assim vai. Veja que são os mesmos sinais messiânicos e do reino que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, quando Jesus abre a profecia de Isaías
e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, anunciar aos cegos a recuperação da vista, anunciar aos encarcerados a liberdade e proclamar o tempo da graça do Senhor. São os mesmos sinais messiânicos. E esse reino messiânico, esse tempo messiânico do cumprimento definitivo das promessas, Jesus chama de reino. E é sobre isso que ele vai falar no discurso lá na frente. Continuando no capítulo 11, Jesus, em Mateus, faz um julgamento bastante duro de algumas cidades. E ele faz um julgamento dizendo que essas cidades se entregaram à soberba e não tiveram a abertura e a gratuidade, a grandeza de coração para crer nesses sinais que ele pede para os discípulos de João Batista contarem ao seu mestre. Então ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, e por aí vai, que são exatamente as cidades onde ele tem desempenhado o seu ministério. E o que ele condena é a soberba dessas cidades, dizendo que se Sodoma e Gomorra, por exemplo, tivessem visto isso que vocês viram, certamente não teriam sido destruídas. E por aí vai. E aí, continuando essa parte em que Jesus condena a empáfia e a soberba dessas cidades, aí vem o evangelho que nós ouvimos hoje. E o texto é de Mateus 11, 25 a 30, e diz assim: naquele tempo, dessa vez não é artificial, dessa vez faz parte do texto, ou seja, por esse tempo, naquele momento em que ele condenava as cidades pela sua soberba, naquele mesmo momento ele disse que, então, naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, ou seja, aquele que é o dono de tudo, Senhor do céu e da terra, a dobradinha céu e terra é para dizer tudo que existe, que mesmo sendo o Senhor do céu e da terra, quisestes te revelar aos pequeninos. Escondestes estas coisas, quais coisas? As coisas às quais Jesus tem se referido desde o começo do capítulo 11, que são nada menos que os mistérios do reino. Os mistérios do reino, em Mateus, segundo Jesus, foram escondidos dos sábios e dos entendidos e foram revelados aos pequeninos. Isso tem tudo a ver com aquilo que o reino vai demonstrar depois, mas também tem tudo a ver com aquilo que no Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus tenha dito da bem-aventurança dos pequenos, dos pobres, dos que têm fome, dos que têm sede, daqueles que são perseguidos. Parece que o reino dos céus, o reino de Jesus em Mateus, se opõe a qualquer tentativa de forçar, a qualquer tentativa de obrigar por meio da própria soberba. É um reino no qual não se adentra a força, é um reino no qual só se adentra pela pequenez e pela simplicidade e pela humildade. No fundo, e Mateus terá várias maneiras de dizer isso, quando ele dirá, por exemplo, que os publicanos, os pecadores públicos, os corruptos e as prostitutas chegam primeiro no reino, compreendem primeiro o mistério do reino, quando ele coloca de um lado sacerdotes e fariseus, gente muito de moral ilibada, bem reconhecida pela comunidade, e coloca de outro lado aqueles que são os conjurados e condenados, e diz que esses compreendem melhor o reino. Isso é muito escandaloso, mas deveria nos fazer pensar por quê. O que esses têm que esses não têm? Ou melhor, o que esses têm de impedimento que esses outros não têm? Por que os sábios e entendidos têm muita dificuldade de compreender o reino? Talvez porque eles acreditem que o reino se constrói a partir da sua sabedoria e do seu entendimento. E não é assim. O reino é dos céus, para dizer que não pode ser aprisionado. O reino é de Deus, para dizer que não pode ser possuído à força. A esse reino não se adentra com violência. A esse reino não se adentra com a força do próprio saber e do próprio entendimento. Esse reino é dom. Por isso, quem não tem mérito nenhum para pedir em seu próprio favor, esse talvez compreenda melhor. Quem não tem nada, quem tem as mãos vazias diante de Deus, quem não tem a glória de seus méritos, quem não tem os fingimentos de suas grandezas, quem não tem a empáfia das suas virtudes,
mas tem apenas a pequenez da própria consciência de si mesmo. Quem tem apenas a pequenez da consciência do seu pequeno coração. Quem é capaz de compreender e de viver da gratuidade, esse é capaz do reino. Por isso, felizes são esses, os pequenos, os pequeninos, está no diminutivo do diminutivo, né? Te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste isso àqueles que estão encastelados na sua própria sabedoria, àqueles que estão cegados pelo seu próprio entendimento, mas demonstraste isso exatamente àqueles que não têm nada, e que porque não têm nada, não ostentando nada, não possuindo nada diante do qual se orgulhar diante de Deus, esses, os pequeninos, porque não tem ninguém por eles, tem Deus por eles, e são capazes da gratuidade do reino. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, porque quisestes que fosse assim. Mais do que uma consequência, vamos dizer assim. A palavra está posta. Quem compreende melhor a gratuidade toma para si. Quem não compreende a gratuidade não é capaz de penetrá-la, de compreendê-la. Não é só isso. Há uma deliberação, há um agrado de Deus, há uma decisão de que o reino fosse compreendido primeiro pelos pequenos. É feito para ser assim. O reino é para ser um reino a partir da pequenez e não a partir da glória. É feito para ser a partir da gratuidade e não a partir do acúmulo. A partir da generosidade, da simplicidade da pequenez. Não a partir das glórias que a gente carrega e fica pendurando diante de si o tempo todo. Assim foi do teu agrado. E continua Jesus. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Bom, o Filho quer revelá-lo sempre, afinal, o Deus do reino, o reino dos céus é a vontade de Deus feita no meio de nós. Lá na frente, quando Mateus for... Não, ele já nos ensinou a rezar o Pai Nosso no Sermão da Montanha. Ele diz assim mesmo, que venha o reino e que se faça a tua vontade, Pai. Ou seja, que o reino venha, que o reino brote no meio de nós, essa é a vontade do Pai. Então, o Filho revela o Pai quando abre o reino. Ele revela o Pai quando convida a participar do reino. Agora, não é possível conhecê-lo à força, mas é preciso conhecê-lo a partir dessa porta da pequenez aberta pelo Filho. Não é possível conhecê-lo com a força de nossa ciência, nem com a nossa teologia, mas é preciso conhecê-lo pela graça do seu reino. E há várias portas e vários caminhos, certamente a teologia é uma delas, mas não pela nossa empáfia e pela nossa vaidade, mas porque Ele, que é o Deus da pequenez, se deixa ver nas menores das coisas por aqueles que têm um coração também de pequenez, também de gratuidade. A esses o Filho revela ao Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Nesse texto, Jesus vai usar a palavra fardo e a palavra jugo, a palavra peso. Aqui tem dois sentidos, talvez. Um, porque, de fato, o ensinamento de um mestre fariseu, era chamado de fardo, era o fardo daquele mestre. E com isso já indica que não é só hoje para nós que o estudo é penoso. Nós sempre teremos alguma coisa mais gostosa para fazer do que estudar. Mas estudar é penoso, é difícil porque desafia os conhecimentos que a gente tem, desafia as certezas que a gente tem, exige disciplina, exige empenho, por isso que era chamado de jugo, de fardo. E ele vai dizer que o fardo dele, o ensinamento dele é leve, é suave, não é pesado, não é feito para tornar a vida mais pesada, é feito para tornar a vida mais leve. Não é feito para aumentar o peso já que a finitude tem, mas é feito para aliviar aquelas dores da vida que tem alívio. Não é feito para massacrar sob o peso da religião, sob o peso da moral, sob o peso da condenação nenhuma realidade humana, mas é feito para tornar menos pesados os sofrimentos da vida e que mesmo neles a gente possa encontrar uma presença dele que já areja um pouco os pesos que não tem como tirar de nossas costas. Esse é um sentido. O outro sentido, se nós continuarmos nessa linha da humildade da pequenez, que é o que o texto diz, Deus revelou o reino, o Pai quis revelar o reino aos humildes, aos pequeninos. Se for assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob os vossos fardos,
e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, vós penais a carregar o vosso fardo. Tomai sobre vós o meu fardo, que é suave, que é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja, a humildade e a mansidão são um fardo leve, enquanto que o contrário disso, o contrário da mansidão, a violência, o contrário da humildade, a prepotência. Isso é um fardo pesado. Vós penais a carregar pesados fardos. Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas aquela experiência de que a gente, em algum momento da vida, sonha de ser perfeito demais, que a gente acha que será capaz de grandes coisas e que a gente tem sonhos altos e às vezes constrói para si mesmo uma imagem bastante deturpada de si mesmo e das próprias capacidades. E aí, aos poucos, a vida tende a ir nos ensinando que não é assim. Que, para além da nossa prepotência, para além da nossa vontade de grandeza, para além de nossos sonhos de vaidade, para além de nossas ilusões, no fundo, nós somos bastante pequenos. E nós somos bastante simples em nossas capacidades. E nós somos bastante impotentes diante das grandes perguntas e dos grandes abismos da vida. Descobrir isso, ao invés de se quebrar ao ver as suas grandezas aos poucos ruindo, as suas pretensões aos poucos desabando, mais do que desabar junto com elas, isso devia ser para nós um alívio, isso devia ser para nós um refrigério na vida. Afinal de contas, a gente ter que saber tudo, ter que querer tudo, ter que estar disposto a tudo, ter que ter resposta para tudo, ter razão o tempo todo, é um peso insuportável demais. Mesmo quantos de nós que às vezes não assume aquele lugar de ser aquele que segura o esteio, né? O esteio da casa que segura o peso do telhado inteiro, o alicerce que segura o peso da construção inteira. E muita gente, por necessidade da vida, assume esse lugar, mas é verdade que ninguém de nós é esteio o tempo todo. Porque em algum momento a gente também vai precisar ser amparado. E a gente também vai precisar, os fortes também se cansam. E de vez em quando tem que assumir que não deu conta, assumir que não é assim. E isso, mais do que uma desgraça, devia ser uma graça, devia ser um alívio. Saber que a gente é pequeno. E que porque é pequeno não tem que ser capaz das ilusões de grandeza que às vezes a vida parece impor. Que porque a gente é limitado e frágil, nós não temos que dar conta de tudo e a gente pode também, de vez em quando, admitir que é fraco e chorar as amarguras da vida. E que a gente pode descobrir nessa humildade, nessa sinceridade diante da vida, descobrir um caminho de realização que é verdadeiro. É mais leve, segundo Jesus, é mais leve viver assim, com essa sincera humildade, do que viver oprimido sob o peso da pretensão da grandeza. É mais suave, é melhor e realiza mais, porque é mais sincero com a vida, viver dessa maneira, com essa humildade que São Francisco chamava de pobreza, do que a gente viver sob o peso de ser importante, de ser desejado, de ser admirado, de ser e etc. No fundo, a grandeza dessa gente, Francisco de Assis, Jesus de Nazaré, talvez tenha residido exatamente nisso, nessa pequenez que abre à liberdade, que a gente não vive escravo da pretensão da grandeza, mas a gente é livre o suficiente, inclusive para admitir a própria pequenez. Essa leveza não tem preço. É por isso que diz Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nesse tempo da pandemia, em que a gente continua sob tantos pesos que não dependem de nós, que a gente possa ter a sabedoria do Evangelho para duas coisas. Uma, para admitir que certos pesos e que certas dores realmente não dependem de nós. O que a gente pode fazer é aprender a lidar com elas da maneira mais sã possível, da maneira mais sincera possível. E que mesmo diante dessas dores, o nosso coração não se canse de amar e de ser generoso no amor. Isso é uma coisa. Mas que nesse tempo, já de tantas dores e de tantos pesos, que a gente aprenda a não criar peso onde não precisa. Que a gente não torne a vida ainda mais pesada
do que ela já é, por sua própria natureza e por seus próprios caminhos. E que possamos descobrir na palavra de Jesus que essa pequeneza, que essa humildade, essa que é capaz do reino, que essa é um caminho sincero e verdadeiro de realização e de leveza. Ser violento, vencer o tempo todo pela própria força, ninguém suporta isso. Em algum momento a gente precisa admitir certos fracassos e certas derrotas, admitir que não tinha razão, admitir que não soube tomar as decisões, admitir que não foi tão forte quanto gostaria. Essa sabedoria, essa humildade, essa pequenez torna a vida mais leve. Tomar sobre si o jugo daquele que é manso e humilde e que libera daquilo tudo que ele falou das cidades que eram prepotentes, que não foram capazes de reconhecer o Deus do reino nas coisas pequenas, isso torna a vida mais leve e torna a vida mais suave, torna os pesos mais suaves. Que a palavra de Jesus seja um refrigério para nós, às vezes já tão cansados de tantos pesos e de tantas dores, às vezes já tão acabrunhados sobre o peso da própria grandeza, que possamos depor no chão esse peso de nossas ilusões de prepotência e abraçar sobre nós a leveza. Em Mateus nós já aprendemos: olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, na sua leveza e na sua liberdade. E que esse reino, o reino não dos méritos, mas da gratuidade, não das grandiloquências, mas da simplicidade, o reino não das pretensões, mas da pequenez e da generosidade, que esse reino conquiste o nosso coração e se torne a nossa maneira de viver a vida, com certeza, muito mais leve e muito mais suave. Paz e bem.